A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Começo a descer o meu direito das costas. Vou lhe ateste brevemente de que o jovem Heidegger de sedimento não é um Heidegger nazista, é um liberal capitalista. E trago à baila um filósofo muito apreciado por vocês, não tanto por mim, que é o Habermas. Me permito ler um parágrafo. Até 1933, Heidegger sentiu que a posição elaborada em seu tempo e elucidada várias vezes nos anos seguintes era tão pouco problemática que, após a tomada do poder, fez precisamente um uso original das implicações para a filosofia do sujeito, do seu em que se afirma em sua finitude. No entanto, o uso que se desloca consideravelmente as conotações do sentido original da analítica existencial. Em 1933, Heidegger preencheu com um conteúdo novo os conceitos da ontologia fundamental que se mantinham inalterados. Até esse momento, utilizaram equivocadamente o ser aí para designar o indivíduo existencialmente isolado no avanço para a morte. Agora, substitui esse meu seio do ser aí pelo ser aí coletivo do povo que apresenta o nosso seio e existe segundo o destino. Todos os existenciais continuam os mesmos, e no entanto mudam, um só golpe, não apenas são visões expressivas de significado, mas também o seu sentido. O que demonstra, eu falava que o existencialismo e a ontologia do ser não são nazistas. É o Heidegger que é nazista. E aqui eu vou fazer uso de uma lição do Pedro, né? Vou usar Arone contra Arone. Não é jogo? Eu não me lembro desse sentimento. Eles dizem que a retórica não tem tanto valor assim. Eu não me lembro desse sentimento. Vou ler um parágrafo aqui. O enfrentamento poético e intersubjetivo traduz o abandono da visão sectária, na qual o sujeito prevalece sobre o coletivo, invariavelmente, e o interesse privado prepondera sobre o público, que sofre natural desgaste em face da postura do civilista constitucionalizado, solidaristicamente ciente do espaço social da norma e da relação jurídica, intersubjetivamente aprendida, com vistas à estruturação do Estado Social Democrático de Direito, inalcançável na individualidade, apartada da compreensão social que a envolve e lhe dá sentido. Esse é o ponto que eu queria. Não falei o filho, não Não. Canalha esteve aqui e disse que os princípios se aplicam imediatamente. Habermas esteve aqui e disse que ele não estava pensando no Brasil, o problema dele era alemão. Isso não autoriza a dizer que não interessa o uso que fizemos na teoria de Heidegger nas mãos, nós temos que contextualizar. O problema do direito brasileiro é justamente a metafísica, ou seja, a ausência de ser. Então, quando vocês enxergam um tira, eu enxergo o que é fácil. Eu acho que esse excesso de ser se tratando do ente constitucional não é falho, não suprime a autoridade, elas promovem a autoridade. Muito bom. Dito isso, faço então, retomando o seminário da semana retrasada, da questão do bovino, os mestrados falam, né? O modelo que devemos ter. Não devemos mergulhar no Congresso de Guerreiro. Eu fiz eu trabalhei uma exposição mais formal, até começar a temporada. Talvez um pouquinho, e o teu objetivo constitucional na perspectiva gadameriana de arte, eu não vou fazer uma mera descrição da estética gadameriana, eu vou contextualizar. Eles se dizendo que
Antes, porém, digo que não se trata de teoria dos jogos, muitas vezes as pessoas confundem, mas sim do conceito de jogo da arte, como se toda a explicação ontológica. Então, preciso dizer que o direito brasileiro está envolto numa apoio peculiar, no paradigma positivista, em desalinho com o ordenamento constitucional do Estado democrático. Então, por um lado, se repete o formulismo legislativo consagrado pelo Dr. Napoleão, modelo que, em busca de uma pretensa segurança jurídica, deita raízes no vigor metodológico da filosofia da consciência, que é estruturado no paradigma representativo do esquema sujeito-objeto. E, por outro lado, diante dos espaços de tensão inerentes a uma sociedade democrática, a solução adotada para a problemática que decorre justamente desse vigor metodológico é também positivista. Lança-se mão da técnica legislativa justamente para solucionar os problemas decorrentes da própria técnica legislativa, melhor dizendo, isso são as formas gerais do Código Civil, confirmando assim a força da epistemologia moderna sobre o imaginário jurídico dominante. Pode ser que o positivismo jurídico, basicamente, resulta da colocação de dois fatores: a busca da verdade pelo saber, garantindo certo controle sobre os enunciados, e a necessidade de segurança e previsibilidade jurídica. E a colocação desses fatores ocorre justamente na lei. Não tem dogmática, embora ainda o paradigma epistemológico que é baseado no seu sujeito-objeto, pelo qual o sujeito que observa está meramente situado em frente ao mundo objetivado e descritivo a partir do seu cogito. A identificação das causas que alçaram a lei é um ponto dominante no rol das fontes do direito passa necessariamente pela transição da idade moderna para a época contemporânea com as revoluções burguesas. A força do pensamento nacionalista, estruturado sobre o modelo das ciências naturais, levou ao Ocidente moderno e contemporâneo os ideais de soberania do povo, separação de poderes, preponderância da lei e direitos do homem como expressão do liberalismo, que lançou os fundamentos à concepção de direito e de Estado, concepção que é fundada essencialmente na representação política. Está claro a questão de como o paradigma mecanicista, essa questão do Newton, forma todo o positivismo. A questão lei tipo sanção é a base de toda a estrutura positivista. E eu gostaria de dizer um pouquinho mais. Toda a teoria da relação jurídica tem por base os princípios newtonianos, a começar por dar essa reação. Então, você não consegue imaginar, dentro da teoria do pensamento clássico, responsabilidade civil objetiva, justamente com base na questão da ação e reação. E também não consegue imaginar alguém ter uma atitude jurídica sem ter a correspondente sanção também por causa dessa estrutura da ação e reação. Então, vocês estão vendo completamente falso. Bom, a reificação do direito como instrumento de segurança jurídica é uma consequência natural desse processo de nacionalização. A lei é uma expressão de uma nova cultura que rompeu com os costumes do antigo regime pelo método rigoroso de sistematização institucional de todo o direito em base a alguns axiomas, desvinculando o texto do Estado. A igualdade do Estado passou a ser considerada como um corolário da liberdade, deixando o regime de ser baseado no Estado. O contrato, por isso, foi transformado em instrumento de liberdade dos homens. O indivíduo passou a ser totalmente livre para agir de acordo com sua vontade. E o direito completamente externo a esse indivíduo, para fazer a ponte de enquanto tinha um direito mais interno ao indivíduo, essa não se regime. Luís XIV, levassem lá, ou seja, a minha subjetividade ao direito, que eu penso ao direito, isso é uma coisa natural do SRG. O Estado é o poder, eu sou vassalo, e eu sou sujeitado no Estado, eu sou sujeito diante do Estado. E o direito sai de dentro de qualquer indivíduo. É a questão da abstração, é um elemento comum e, portanto, externo. Bom, essa liberdade, ela permitia justamente o desenvolvimento de uma série de comportamentos políticos sociais, onde derivaram diversos setores e consequências que alteravam o perfil
do próprio Estado. As reivindicações por uma codificação de direito privado, assim como uma codificação de direito público, eram fundamentadas nas observâncias, na observação das exigências de certeza e publicidade como forma de garantia dessa igualdade geral. A liberdade não mais residia na esfera do público, mas na vida privada dos cidadãos, que por sua vez deveriam defender-se contra o público e o seu poder. Como uma pessoa monarca não era mais a fonte de terreno do poder, a vontade da nação, agora soberana, passou a ser representada pela lei, consolidando-se os ideais dos ministros. E o Código Civil de 1804 refletia os ideais de uma sociedade que não era mais estamental. O Código nasceu da crença racionalista na lei como obra própria de uma nação revolucionária que lutava contra os regionalismos feudais em prol de um direito geral dos franceses baseado na razão. E foi justamente essa crença crítica na razão e na possibilidade de um direito justo e absoluto que fez o legislador acreditar ser possível de uma vez por todas qualquer situação pensável, levando sim a noção de completude orgânica do sistema jurídico. No Brasil, a percepção desses acontecimentos ocorreu de uma forma singular, pois nós jamais experimentamos artes nacionais europeus. Durante o período que eclodiam as revoluções burguesas se consolidava o Estado liberal na Europa, nós vivíamos ainda em uma monarquia escravagista. A autoridade do proprietário rural se impunha de uma forma despótica, a ponto de a estrutura doméstica, que era particularista e antijurídica, organizada de acordo com as normas clássicas do direito romano canônico, promoveu uma verdadeira invasão do Estado pela família. O racionalismo iluminista ele foi importado sem saber até que ponto o seu sistema complexo de preceitos seria aplicado às condições da realidade brasileira. E a aristocracia rural fez uso de apenas alguns princípios dessa ideologia impessoal do liberalismo a fim de acomodar os seus direitos e seus privilégios. No entanto, eram esses mesmos privilégios que na Europa era alvo de repúdio dos revolucionários burgueses. E a consequência do poder abstrato, do racionalismo, é a crença de que a ordem social somente pode ser mantida pela rigidez e homogeneidade da legislação, inspirando a fabricação de normas que tornam que a letra morta da lei por si só pode influir no destino da nação, criando um sistema lógico, homogêneo, ahistórico, apartado da realidade da vida. Óbvio, importante mais isso no Brasil. Esse é o período da epistemologia moderna que constitui o imaginário brasileiro. Exemplo disso, eu não posso deixar de falar, é o novo Código Civil, que consagra um modelo racional iluminista dos 800 ao polarizar público e privado, contra o Estado no limite do privado, na liberdade e na propriedade, de modo a continuar um novo serviço pelas leis do direito. O primeiro aspecto positivista do Código que salta aos olhos é justamente sua pretensão de completude sistemática. Reage afirmar no novo Código foi possível somente por não se abandonar as diretrizes básicas da Constituição de 1916, sendo preservada sua estrutura. E pelo termo estrutura, Reale refere-se não ao arcabouço extrínseco de suas normas, mas as normas mesmas na sua íntima e complementar unidade, ou a sua forma substancial e global. Então, essa afirmação merece uma série de comentários. Não se pode ignorar que tanto o Império, como boa parte da República e Economia brasileira, manteve-se tipicamente colonial. E a forma encontrada pela burguesia rural para a manutenção do modelo semi-feudal e dos seus privilégios econômicos foi a de manter o país subdesenvolvido, que justificou sua inclinação ideológica ao liberalismo econômico. A racionalidade do modelo napoleônico, portanto, é completamente adequada ao contexto nacional. Em razão das condições sociais brasileiras de atraso econômico e de concentração de riqueza, os movimentos de divisão do direito privado não foram assimilados na elaboração do Código 16. Foi juntamente entrada em vigor em 1916, uma vez um pouco um código similar das formações do primeiro Código na Europa, instalava o Estado Social como um marco fundamental à Constituição de Weimar, em 1919, e no Brasil a Constituição Social sequer existia por vigência do
poder colonial. E não bastasse, tudo isso, o Código 16 ainda nasce sob forte influência da bandeirtística alemã, o que significa dizer que a ordem política constitui um sistema fechado de instituições e normas isolado da realidade social. Essa é a estrutura herdada pelo Código de 2002 a que ele se refere. Mas o legislador, mesmo temendo o isolamento da lei diante da dinâmica social, ele não teve coerência com esse sistema racionalista. Para evitar esse isolamento, ele tirou da cartola a solução mágica das cláusulas abertas, cuja inspiração foi buscar na redação de 1896 do Hegeliano. Lembrando, o Código Civil de 16 reclama o projeto do Hegel, o projeto 3 do Hegel, o Código Civil de 2002 é o projeto 4, que na verdade é o que virou o Hegel. Por isso que o Hegel lá tem cláusulas gerais com seus juízes determinados. E o nosso Código Civil de 16 tem parte geral, mas não tem cláusulas gerais com seus juízes determinados, que é o projeto 3. O que caracteriza ele como parte da política, se não da escola da exegese? A parte geral. Projeto 4, cláusulas gerais com seus juízes determinados. Então não é de estranhar, portanto, que nesse paradigma da deificação da técnica legislativa, os problemas de uma democracia incipiente como a brasileira sejam enfrentados pelo primário das reformas legislativas, em detrimento da organização do programa constitucional. A pretensão abertura que seria patrocinada pelas cláusulas gerais é, na verdade, o maior exemplo de se trata de uma codificação positivista. Lança-se mão das cláusulas gerais como um corretivo externo, como uma válvula de escape, para a filosofia da consciência. Os casos que seria impossível se determinar o alcance das regras jurídicas. Assim, se não é encontrada uma solução no âmbito da codificação que permitam uma alteração de substituição normativa, o juiz que não é mais la bouche de la loi se tornou completamente livre para, por meio das normas gerais, fazer o preenchimento colaborativo da norma, elegendo várias a solução ao caso concreto que parecer a melhor. Agora, esse é o paradigma interpretativo que eu tenho. O Código Civil, assim, ele patrocina uma verdadeira subversão do ordenamento constitucional, submetendo o intérprete a uma interpretação da Constituição conforme a lei ordinária. A institucionalização do modelo interpretativo que é ordenado pelo Código Civil, portanto, implica a preconização do modelo racional humanista refratário à concretização das normas e princípios constitucionais, acalentando as ilusões metafísicas dos dualismos kantianos, tornando o direito, consequentemente, a Constituição um bem sério na promoção dos direitos fundamentais e da ordem social. E por tais razões, a Constituição é tida como um mero ornamento retórico, como fundamento metafísico dos modos da norma, garantindo dessa forma uma unidade lógica da ordem jurídica, pois a norma fundamental é o fundamento de validade formal de todas as normas, exprimindo no sentido de unidade específica em proposições jurídicas que não se contradizem. Mas havendo, no entanto, uma íntima revelação entre a noção de Estado democrático e de direito, concretização e realização dos direitos fundamentais, ao ente constitucional deve ser atribuída uma nova dimensão superando-se essa compreensão metafísica instrumental. Não me procura que a fonte é light. Nesse ponto, o método cede espaço à hermenêutica, afastando-se do objetivismo da relação sujeito-objeto, a fim de se restaurar o intersubjetivismo que teria sido destruído na relação sujeito-sujeito no fenômeno da compreensão. E vocês sabem, ele acha, o ele cristiano, né, acha que não vai ser nada. Mas não falei nada. Não terminei. A minha moral não é consensual. Não é. Isso porque a compreensão ela é subjetivamente, simultaneamente, objetivo e subjetivo. Então, o sujeito que compreende se insere no horizonte de compreensão, não se limitando a representar passivamente o objeto da compreensão da consciência dos modos do político cartesiano. Por esse paradigma hermenêutico, o texto constitucional adquiriu um novo significado no Estado democrático, principalmente
exatamente o impacto da avanço do constitucionalismo do segundo pós-guerra, quando, como consequência do processo de redemocratização, países que abandonaram regimes autoritários passaram a integrar, no controle positivo de suas constituições, direitos fundamentais e sociais. Essa nova dimensão demonstra que a Constituição deve ser concebida não somente como um estatuto de organização e definição de competências, mas como um verdadeiro plano normativo material global que determina tarefas e programas. Nesse ponto, o estudo do constitucionalismo dirigente, por meio da construção de uma teoria material da Constituição, deve necessariamente ser compreendido como uma teoria social. Tem um pouquinho de não dá para ver, não dá para ver um pensamento que além de ser muito bom, não no sentido utilitarista da palavra, mas no sentido de solidez, acaba sendo muito rigoroso, ele é muito transdisciplinar. Então, essa condição de transdisciplinaridade dele, que ao mesmo tempo, às vezes, é um óxido, porque às vezes complica o texto, é um elemento de compreensão, por outro lado, é riqueza. Por quê? Porque quando nós vamos falar do direito para a política, do direito para ciências sociais, do direito para a psicanálise, ele está lá, ele é uma fonte, ele não. Então, a Constituição também abandona a imagem de uma ordem meramente repressiva, tendo se afirmar no seu papel de Constituição distributiva e de Constituição promocional. De acordo com as funções positivas mais importantes do direito é de impulso, incentivo e direção do processo social, inserindo-se a historicidade do direito na historicidade global da sociedade. Por isso, o programa constitucional aspira a uma prática e não a uma teoria. Assim, uma teoria da Constituição, para ser considerada uma teoria da Constituição constitucionalmente adequada ao Estado democrático, não substitui simplesmente a Constituição positiva no seu papel de organização, regulação jurídica e distribuição de tarefas, antes impõe os limites, as possibilidades, e estabelece a força atuante da Constituição e do próprio direito constitucional. E a tese exposada pelo dirigismo constitucional é que a Constituição pretende ser implícita ou explicitamente conformar globalmente política, que rapidamente também é importante, com uma forma racionalizada de pedir isso por meio de direção calculável, como salientou para o TIG. Bom, sendo a Constituição compreendida não apenas como uma ordem fundamental, mas como um programa de ação, a Constituição não constitui apenas o Estado, constitui também a sociedade e unidade socioeconômica e política, superando o realismo liberal metafísico da separação Estado-sociedade, fornecendo novos elementos para a metodologia do direito constitucional. Em contrapartida, nessa nova singularidade e a singularidade hermenêutica é um dos dois teoremas fundamentais da hermenêutica filosófica, que é uma frase pulgada. Isso ele diz que a estrutura, o sentido da estrutura da compreensão se dá no processo circular. Só que não é um processo circular vicioso, é um processo circular virtuoso, a partir do qual o intérprete sai do ponto, mas esse retorno ao mesmo ponto ele sempre está no limite. O eterno retorno do limite dialoga diretamente aqui. E aí começa a Heidegger, o fundamento científico, o fundamento universal. Então, o fundamento, ele nunca é um fundamento metafísico. A partir daí que está uma relação de interpretação. O primeiro fundamento alemão? Não, é legal, né? Que é chão, né? Fundamento. Não. O último fundamento alemão é agro. Então, ao mesmo passo que a teoria da Constituição fornece novos elementos, a metodologia do direito constitucional dessa circularidade hermenêutica, a Constituição positiva se torna um elemento decisivo para o desenvolvimento da teoria da Constituição constitucionalmente adequada, rejeitando-se uma mera reformulação do Estado democrático constitucional em nome do Estado de Direito, na medida que o reconhecimento da ordem constitucional não dispensa a investigação de sua legitimidade normativa material. Como diz a medida programática material da Constituição, é um instrumento de superação do Estado de Direito reduzido a artifícios técnico-jurídicos. Porque ela é uma cartografia política de Estado. Então, que uma Constituição do Estado Social, quando implementar a Constituição do Estado Social, esse é o momento de tu reunir todo mundo da Assembleia Constituinte fazer uma nova Constituição.
Constituição. E nesse ponto, os heideggerianos se gostam, paciência, mas o Estado Social está criando por excelência. Porque é um eterno deslocamento. Porque quando eles chegam a se encontrar, é hora de fazer um novo. Porque então, a partir da lei está a nação. Por exemplo, o Estado Social é não acho das coisas assim. Porque esse é o objetivo supremo da interpretação. Não, mas eu não estou falando da Heidegger, eu estou falando da Heidegger. O Heidegger consegue, no existencialismo dele, ter um pé de modernidade numa verdade que todo mundo comungaria. E nesse ponto, o radicalismo do Sartre na liberdade sartriana supera a ponto de dizer que essa consciência é sempre uma passagem, então o homem é sempre um projeto. Então, essa verdade não existe. Então, tem como trabalhar com esses dois existencialistas, mas esse aporte sartriano é uma garantia que tu nunca vai ter como acabar em condição totalitária. Mas, ao mesmo tempo, por que não dá para abraçar o Sartre no seu todo? Porque ele é um negar tão forte da subjetividade, que às vezes dificulta trabalhar com ele. De novo, acaba virando quase que aspirina para ser preservável, que com a condição de intersubjetividade dele consegue fazer uma ponte alta. Vamos dizer assim, tá, mas então o Habermas é band-aid mesmo, qualquer coisa vem o Habermas. Não é isso. É que quando a gente pega autores como Heidegger, como Sartre, qual é o problema deles? É Russell, qual é o portanto, retoma quem? Hegel, eles têm um pé forte na modernidade. E, portanto, em algum momento, quando a gente está falando de Estado Social, eles vão chegar no limite, que não nos serve. Quando a gente trabalha com nomes que já têm outra condição de olhar, por exemplo, eu não vou falar o Habermas, mas não da teoria da comunicação, é um McLuhan, que vai falar no meio, o meio é a mensagem, meio quente, meio frio, está noutra época, está no outro aporte, já está no tempo líquido, já está numa sociedade líquida, e já está pensando nessa sociedade líquida. Eu também compreendo. Exato. Ele estava pensando, trabalhando com essa questão no ano que você veio, até o Habermas no céu, seria um problema de nada, então, o Derrida é maravilhoso nesse ponto, o Derrida é maravilhoso nesse ponto. É só isso aí, olha de forma superando a ontologia, E de novo quero fazer a referência da obra que eu dei no Estado de Destruções, que eu não conhecia, do Derrida, a força de lei. Gente, aquela obra tem que ser lida. O primeiro capítulo do livro é ouro. Eu acho que tem uma questão do Heidegger, que é pouco trabalhado, que você não tinha que ser mais trabalhado. E aí eu acho que é onde tem essa dureza, essa dupla, dureza, Então, fica para você. Mas, dando continuidade aqui, por tudo isso que a gente está discutindo aqui, o programa deixou de ser psicológico faz muito tempo. E por mais deixou de ser estruturalista. Essas forças tem que ter. Portanto, não há mais estruturalismo. Não estamos mais em condição de estruturalismo. O que importa dizer? O que está no fundo aqui do debate que o professor acabou de dizer? A questão do novo Código Civil é um falso problema. Acaba por ser isso. O modo mais concreto de dizer o que o professor acabou de dizer, o novo Código Civil é um falso problema, porque na verdade o novo Código Civil não está aí. É chocante isso? Pode ser, mas é isso que o professor está falando. E eu não tenho como discordar, porque tu tem um núcleo constitucional que é mais fácil desmentir a norma do que a norma. A discussão passa a ser a ser que deve em classe explica, não, solta e deixa no ar, não, ela vai.
Agora não. É o estado do devido, se não ficar claro em face da historicidade do ser, em face da historicidade do ser, a reconstrução das condições originais não implica originalidade da vida reconstrutiva. A conversão não pode, dessa forma, ser entendida como uma atividade hermenêutica de reconstrução de original que não passa, segundo nossa amiga, de um exercício de transmissão no sentido morto. Na verdade, isso tem. Agora, o Derrida tem que relegitimar. E, portanto, é um fibrilar axiológico de valores. Portanto, contextualizando, o sentido de construção deve ser compreendido como realidade viva, dinâmica, mutável e, sobretudo, condicionante. E é nessa relação de transformação, renovação e historicidade do ser e dever que vem à tona toda a força vinculante do jogo. Na discussão da estética brasileira mais precisamente. Por um acaso, o Gaspar utiliza do sentido do conceito do jogo como fio condutor da explicação ontológica. Então, quando essa experiência da arte, o jogo não se refere ao comportamento, à subjetividade daquele que o cria ou destrói. O jogo é o modo de ser de sua própria obra de arte, e aí está a raiz axiológica dele. Se o momento do jogo for pensado como vinculação constitucional, apresenta-se desde logo duas consequências. A Constituição é a obra de arte, e o sentido de Constituição constitui o sentido do ordenamento jurídico, reforçando, ao mesmo tempo que reforçar, a normatividade dos princípios constitucionais. O modo de ser o jogo não permite que o jogador se comporte em relação ao jogo como se ele fosse um mero objeto. O comportamento do jogador pode ser diferenciado do próprio jogo, mas isso, em contrapartida, não significa que a obra de arte seja apenas um objeto postado à frente de um sujeito que é possível. A obra de arte é uma experiência que transforma aquele que experimenta, sendo esse um momento em que ganha a obra de arte o seu verdadeiro ser. Você não tem quando esse espaço eu não vou trabalhar com o sistema, o sistema metodológico é outro, mas nós vamos chegar no mesmo lugar. Por isso, o sujeito da experiência da arte é a própria obra de arte, não a simples subjetividade de quem experimenta. A natureza do jogo é própria, não pretendendo na consciência dos jogadores. E é esse ponto em que o modo de ser do jogo se torna significativo. Está claro isso para vocês? Vamos pensar na obra de arte. A questão dos limites. Por exemplo, piedade. Alguém poderá chegar lá e dizer assim, eu vi a Pietá. O que é a Pietá? É uma mulher, um homem no colo, morrendo, e ela é apaixonada sobre ele. Aí dirá o outro assim, não, apaixonada não. Ela tem um olhar de mãe. Ela vai se prometer. Enfim, ou seja, e aqui eu tenho duas condições de subjetividade que nós temos sobre ela. Você não vai avançar nisso, mas eu fico para dizer, tem limite, nós não podemos dizer jamais que, olha a Pietá, são dois caras velhos cruzando. Não há condição de possibilidade dessa leitura. Portanto, mesmo aquele ser, e aqui vocês estão vendo que não há um recorte entre sujeito e objeto, são sujeitos, nesse momento a obra se põe também como sujeito, porque ela também é um elemento de modificação, ela é um elemento de discurso, ela também se põe ao termo, ao auditório, e portanto ela põe limite também na possibilidade de discurso. Mas então se for quando você agora um fato de música, Por exemplo, existe um processo de identificação? Claro que existe. Vamos lá. Entramos, vamos abrir uma música, tá? Pegando um compasso sobre a primeira nota do compasso, todo o grupo ataca, né? Imagina no ritmo fazendo todo mundo, a
partir do terceiro compasso, pega, né, com 3 instrumentos, no quarto entra a voz. Botamos um ritmo de leitura nesse compasso. E aí, se ele quiser eu não posso ler eu tenho limites. Agora, eu posso tocar tudo e vai entende? Mas eu tenho limites que me são postos. Mas o lembro da ação mínima é ainda menor que a obra de arte. Não, nem tanto, depende de qual é o foco que tem, porque de novo nós estamos, e aqui é mais do que a forte, é por fazer, por exemplo, o vídeo que tem a nova sinfonia, que você sorriu assim, não, acho que qualquer um que mas é a nova sinfonia, uma questão assim, ele é harmonia agora, tá? Então nós vamos falar agora de diálogo com o direito, com a física, com a música. Eu começo pega uma música, tá? Ela está colocada no tom. Então a música é Dó. Se ela for uma música leve, ela está composta no Dó maior. Tá? Se ela for uma música triste, ela vai te dar essa questão de tristeza, ela está em Dó menor. É o Dó que te diz se a condição da tonalidade é maior ou menor. É a tônica. A tônica é a primeira nota da escala. A escala de Dó, que é mais fácil. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Só as notas naturais. Não, é a terça. Se eu tiver com a terça em Mi, eu estou tocando Dó maior. Se eu estiver com a terça em Fá, Ré sustenido, eu estou tocando em Dó menor. Portanto, a condição de alegria ou tristeza em relação entre tônica e terça. Se quer dar força no outro lado, isso é aqui. Tu quer adicionar sétimo, modo triste, sétimo menor. Estranho, sensível ou sétimo aumentado, é nota blues, chamando blues. O que é isso? Relação. Se eu mudar um tom, muda a respectiva nota, mas mudou a relação? Não mudou a relação, vou falar a mesma coisa, mais alto ou mais baixo. E eu posso falar no mesmo tom de um modo diferente, mudando a relação. Eu estou tentando fazer uma observação inteligente com a estética da Mariana, uma estética do ano, quando ele trabalha com a ideia de citando o Hegel, que na verdade é o dono do programa verdadeiro, mas ele é a minha memória, mas é uma passagem que a função da arte estabelecer o caos na ordem. Claro, mas dentro de limite, é por isso que a teoria da construção tem que ser entendida como uma teoria social, ela vai ser sempre a mesma coisa, mas nunca é a mesma coisa. Porque ela é sempre caos. Por que ela é sempre caos? Caos no sentido grego. Porque ela sempre depende de uma mediação emergente. Enquanto não há mediação emergente, o que ela é? Caos. Vamos lá. Nosso belo exemplo. Eu devo alimentos para o filho, meu filho. Lembra? Seu pai? Não devo alimentos para ele? Enquanto não tiver mediação emergente, eu não devo, mesmo devendo. Eu devo efetivamente. Devo um valor, mas ele não é execuível. É caos. Caos grego. Não é o caos do nosso autor. Por isso que os sujeitos do jogo não são jogadores. O jogo apenas tem sua representação por meio do jogador. E aí decorre um relevante aspecto da definição
necessita de um sujeito que se comporte como jogador. É um primado do jogo em face à consciência do jogador. Esses são os seguintes: representando o jogo uma ordem na qual o movimento é produzido pelo próprio jogo. O ordenamento jurídico é jogo, é movimento. E como movimento ele é mutável e dinâmico e reduzido na representação do teatro de constitucional. Depois mais um pouquinho de orelha. Fazer uma medida. Claro. Claro, medida. Primaveiras, canários, domingo, intérpretes finais. Mais que o Alex no resto. Muito mais. É que o Alex se presta a uma neutralidade axiológica. Porque a neutralidade axiológica trabalhando no valor, porque o Alex diz que os valores não estão no sistema jurídico. Os valores estão para o sistema jurídico através dos princípios. Por isso a crítica do Cristiano. O intérprete não possui uma livre subjetividade em face da obra de arte, em face da Constituição. Esta determina o movimento do jogo para poder ser simplesmente jogada por intérprete. A Constituição não é menor. O cuidado do ordenamento jurídico surge do sentido pelo qual é construído. O sentido de Constituição está certo, que o ordenamento jurídico é o modo de ser de sua própria obra de arte. É o modo de ser da Constituição. E o modo de ser da Constituição desse movimento, que é jogo, vincula. Não vincula apenas em sentido formal, exatamente pelo primado do jogo em face à consciência do jogador. A natureza do jogo se reflete em seu comportamento lúdico, de modo que todo jogar é um ser jogado. Isso é subjetividade. A obra de arte não é somente um objeto postado em frente ao sujeito. A Constituição não é uma ferramenta ou um fundamento útil metafísico na realização de uma operação de subsunção normativa. O jogo assim rompe o modelo cartesiano do esquema sujeito-objeto, alçando o intérprete, lançando o intérprete na relação sujeito-sujeito. Todo jogar é um ser jogado, porque o jogo se assenhora do jogador. O mantém o caminho em reza, o próprio jogo conserva o jogador dentro do jogo. Em razão desse movimento do jogo, toda interpretação é interpretação conforme a Constituição. O intérprete constitucional assume o risco. Que é o risco do juiz não tem. O risco da inconstitucionalidade. E é esse próprio risco atrativo do jogo. A esfera de liberdade do intérprete ela está sempre em constante risco, mas paradoxalmente ela é constantemente restrita pelo jogo, pelo modo de ser de sua própria obra de arte. Se ela não tiver em risco, não tem liberdade. Não tem liberdade. Se a nossa liberdade não estiver sempre em risco, nós não temos. Esse é o espaço de conformação democrática. Esse é o espaço de convivência democrática. O mergulhar do jogo não é uma perda, isso eu sei que gosto, não é uma perda da posse de si. Né? Mas como diz o Gardner, é positivamente uma leve liberdade de elevar-se sobre si mesmo. Transcendência. O jogo assim não está ligado a uma finalidade última. Nenhum dos seus extremos do seu movimento é um ponto de descanso. E essa liberdade de movimento condiz com o automovimento, que é a característica básica daquilo que está vivo. Então, a autorrepresentação do estar vivo é um comportamento sem objetivos, mas esse comportamento é intencionado como tal. Essa função de representação do jogo tem ao final não algo qualquer, mas aquele movimento de jogo definido e determinado, conhecendo a distância entre o espectador e o jogo. O jogador participou. E essa identidade hermenêutica do jogo, a unidade da obra de arte, não significa um fechamento para aquele que observa. O desenrolar do jogo não está fechado num mundo de aparência estética. O movimento se realiza perante um constante posicionamento no tempo, sendo essa a própria essência do jogo, tornar-se a cada vez um novo evento. Então não há separação entre o todo da obra de arte e aquilo a partir do que a obra de arte é vivenciada. A identidade da obra de arte ela é resgatada pelo modo que o indivíduo consula a construção da obra de arte. E aqui tem um exemplo que eu acho muito bacana do Heidegger, quando ele fala de uma obra do Van Gogh, que são os estudantes de Suíça, não sei se contar também.
que é um par de sapatos do camponês. Tu pode enxergar aquilo simplesmente só um par de sapatos. Ou tu pode enxergar aquilo que está por trás, né, o sofrimento da pessoa que trabalha no campo todo dia, que tem que botar aqueles sapatos, que fica com os pés cheios de calos. Né? Esse é o diálogo que se estabelece entre o intérprete e a obra de arte. Esse é o diálogo que se estabelece entre o intérprete profissional e a profissão. O que se experimenta numa obra de arte é a medida que o indivíduo se conhece e se reconhece nela própria. Representar-se é a verdadeira essência do jogo, pois através da representação o jogo jogado interpela o espectador, fazendo com que esse se torne parte do jogo. O indivíduo se reconhece na obra de arte porque a obra de arte se apresenta em seu próprio ser, não apenas como um objeto. A obra de arte tem algo a dizer. Ela não pertence apenas ao seu mundo, ela é a abertura para o seu mundo. A obra de arte é um evento de verdade, não apenas o produto de um processo criativo. Ela possui um brilho próprio, de onde emerge sua própria essência. A arte sempre exige do intérprete um trabalho próprio de construção, e que nessa representação que a obra de arte é, ela representa algo que é, não algo que não é. A obra de arte diz justamente o que nela se encontra, pois nela está aquilo a que se remeteu como um verdadeiro acréscimo do ser. No movimento do jogo, o sentido de constituição torna ressalva o sentido do ordenamento jurídico. Pois o modo de ser do ordenamento jurídico é um modo de ser da Constituição, onde o indivíduo se reconhece, e basta mergulhar sobre a história do constitucionalismo para se perceber que na essência da Constituição está um projeto de vida, um projeto de construção de uma nação, de uma sociedade. Nas origens do constitucionalismo moderno está a luta pela construção de uma identidade, pela liberdade de expressão religiosa e política. Está a luta da burguesia francesa contra os privilégios políticos de uma nobreza corrompida. Isso significou, em primeiro momento, a concepção de um Estado mínimo. A Constituição se lidera fundamental nesse projeto de construção de um novo homem, de um novo indivíduo. O indivíduo se reconhecia na Constituição como livre. Já no Estado democrático, as reivindicações sociais são outras, e a Constituição, como obra de arte, tem algo a dizer. A Constituição de 88, sob a inspiração do constitucionalismo do segundo pós-guerra, positivou os direitos sociais fundamentais, assinalando o primário da sociedade sobre o Estado. A Constituição de uma sociedade democrática não é mais aquela em oposição ao Estado, mas retratar os valores do individualismo. O Estado social é o Estado que promove a igualdade fática e real, não mais pelo simples meio de abstenções, mas por forma de prestações positivas, vendo-se obrigado a prover meios visando a concretização dos comandos normativos profissionais de isonomia. Por isso, não somente o indivíduo se reconhece como livre na Constituição, a sociedade se reconhece como livre e justa e solidária. Além disso, eu já estou me encaminhando para o final do Além disso, no Estado democrático, os direitos sociais fundamentais se apresentam como uma condição inarredável ao exercício de liberdade, bem como garantia de igualdade de chances. O conteúdo dos valores explícitos ou implícitos na Constituição passa a moldar a atuação estatal, direcionando a uma alteração do status quo da sociedade. A Constituição é uma forma privilegiada de instrumentalização da ação do Estado na sua tarefa de realização e concretização dos direitos constitucionalmente previstos. E essa identidade hermenêutica que contribui para a unidade da obra de arte. Essa identificação do intérprete com a obra confere sentido à própria obra. A sua identidade consiste no fato de que algo deve ser compreendido. No entanto, essa identidade deixa um espaço de jogo para ser preenchido por cada um. A sua identidade está ligada a variações e a diferenças. E essa dinâmica é denominada por grado de transformação e configuração do jogo. A mudança em que o jogo alcança sua verdadeira consumação, tornando-se arte. Somente nessa mudança, o jogo pode ser compreendido como tal em sua idealidade, na identificação do ordenamento jurídico, com o modo de ser sua própria obra de arte, como a Constituição, e que o próprio ordenamento alcança sua plenitude, sua idealidade. É por isso que o sentido de Constituição constitui o sentido do ordenamento jurídico.
Porque a transformação não é apenas modificação, não. A modificação é aquilo que é modificado, permanece e continua sendo o mesmo. E transformação significa antes algo que se torna uma outra coisa, de uma só vez e como um todo, de maneira que essa outra coisa em que se transformou passa a constituir o seu verdadeiro ser, em face do qual o seu ser anterior é nulo. Aquilo que era antes já não é mais. Por isso que no movimento do jogo, toda interpretação é conforme a Constituição. A transformação em configuração significa que o que agora é, aquilo que se representa no jogo da arte, é o verdadeiro que subsiste. E os princípios profissionais possuem extrema relevância no movimento do jogo, pois são as vias, os caminhos de concretização da Constituição. No entanto, a sua forma de aplicação não se dá mecanicamente, de forma fixa ou pré-estabelecida. O jogo é um movimento e esse movimento é condicionado pelos princípios profissionais. O que se deseja é uma teoria material da Constituição. Sendo esse movimento um jogo constitucional determinado pelos princípios, uma regra jurídica não é aplicada simplesmente como uma regra jurídica, desprovida de todo o significado e reconhecimento da obra de arte. A regra está sujeita ao movimento do jogo. E estando sujeita ao movimento, a regra não é aplicada à margem do sentido de Constituição. Isso é, a regra deve ser aplicada de acordo com o sentido conferido pelos princípios. A aplicação de uma regra significa a aplicação de um princípio. A regra não é desprovida do sentido conferido pelos princípios. Atrás de uma regra jurídica sempre um princípio constitucional ser concretizado. No movimento do jogo não há princípios que a priori possam ser determinados como mais importantes do que outros, fato que não desautoriza a aplicação das regras. Esse movimento da vida, esse movimento é vida, e vida de dinamicidade, mutabilidade e incompletude, os princípios não podem seguir um padrão rígido de valoração e aplicação com que preteriam seu caráter de movimento, com consequência de comparação às regras. É fácil o convívio dos princípios é conflitual e o convívio das regras continua. O que faz, por exemplo, é claro, a distinção de regras e os princípios não podem abstrato, não podem prioristicamente, mas somente na prestação do caso concreto. Por isso, o passo fundamental para que se possa falar em mudança de paradigma é o abandono do esquema sujeito-objeto da filosofia da consciência. O ser da arte não pode ser determinado como um simples objeto de uma consciência estética. Os ideias metodológicas de uma ciência supostamente perfeita não garantem a efetivação do mito da segurança jurídica. Assim, a despeito de uma unidade única, uma unidade ideal, o jogo alcança seu pleno ser cada vez que a obra de arte é representada, ou seja, interpretada com complexidade. Por isso, e já finalizando, antes que todos peguem sobre toda interpretação é mais do que simples interpretação. Toda interpretação é interpretação conforme a Constituição não é um método interpretativo, porque é elemento não é método, mas como modo de ser no mundo, como vinculação, como reconhecimento, como concretização, como modo de ser da obra de arte de um Estado democrático. Vocês entenderam o sentido de Constituição? O hermenêutica, tudo que vocês viram é condição. A hermenêutica é condição. Então não é minha própria opinião, não. Olhar não é método. Olhar é condição para enxergar. Hermenêutica não é método. E justamente os métodos que existem são métodos para não também hermenêutica. Isso é outra coisa importante. O método no sentido cartesiano de método. Muito bom. Porque se nós estamos na circularidade, a gente vai ficar na história cíclica, no cíclico, na repetição de sempre de sempre, a história assim. Isso é o método, significa caminho de seguimento. Mas sempre no mesmo lugar. Não faz sentido. E ao mesmo tempo, eu que no moderno faz sentido. Como meu pai cristiano, como o pai da Andressa, como o pai da Juliana, são
filhos da modernidade. Não são? São. Vocês não ouviram a vida inteira. A história se repete? Sim. E ouvi. A vida toda. Não vai dizer, a história se repete. Não é serviço. Sim. Não tem um paradigma por trás desse, mas aí tem o nosso papel, então, é isso quebrar, claro. Imagina a aplicação de uma forma, mas você viu? Eu não quero o estado que eles fizeram para viagem. A gente estava discutindo aquele outro dia que a gente estava discutindo aquele outro dia que a questão dos alimentos, simples fato do ex-cônjuge assumir uma união estável já exoneraria do dever de pagar alimentos, mas peraí, e a necessidade? Só o fato dele assumir uma união estável não subiu a necessidade? Sem dúvida. Trazendo isso para o discurso do Cristiano, um elemento do jogo jamais vai significar o jogo. Jamais vai significar o jogo. Que é isso? Dizer assim, mas isso aqui é um elemento do jogo. Porque o jogo não é eterno concretizar. Sempre e de novo, sem ser sempre o mesmo. Por isso que ele entrou na merda. Sim, o exemplo também da questão do juro, das revisões que tu falaste, isso é bem realmente a questão da secularidade espiralada. Porque parte, no início se avisava a questão revisionais e sempre, vamos revisar, 12%, 6%, aquela coisa, e as coisas vão mudando, não tem mais revisão, não tem limite. E aí já tem uma nova mudança, e outras coisas. Ótimo. Pode até a questão das suas coisas. Eu nunca mais vai precisar por exemplo, outra coisa importante nessa questão da lógica do objeto não ser objeto, o objeto ser sujeito na lógica da prova, principalmente da prova testemunhal, também isso é muito importante. Lembrando que fato não existe, fato é valor, e quando entra no processo, ele entra como valor. Pode ir mais um pouquinho. Só deixa eu fazer uma inventadinha. Só pensar no julgamento desse fato da lei por se tratar as questões só de direito. Por exemplo, mas o que eu quero dizer? Quando eu faço a produção da prova, a prova se põe a mediação hermenêutica tanto quanto a moda. Porque uma mediação hermenêutica muito mais radical. Por quê? Porque chega no processo o depoimento de testemunha, ou um laudo inicial, o que eu tenho? Eu já tenho uma interpretação, portanto, uma condição de subjetivação, não subjetividade, subjetivação de valores, que vão novamente se pôr a mediação de subjetivação de valores por outros fatores, que vão edificar novas verdades. Então, por exemplo, diante de um fato que não é fato, porque a gente pode dizer que aconteceu uma coisa que não aconteceu, parece ter acontecido, só que na medida que a gente acha que aconteceu para nós, o que é fato? O que é valor? Paternidade, é fato ou valor? Vocês entendem? Paternidade é um valor. Que uma hora foi um fato jurídico, presunção paternizescas, outra hora biológica, depois isso acha sentido. Enquanto não, eu tenho essas três verdades superpostas. Qual que é a melhor verdade? No caso concreto. Bom, agora melhor que isso. Diante disso, uma testemunha fala. Ela trouxe um fato aos autos. Foto. Está muito explorado isso no seminário no seminário de Teoria da Comunicação Lógica do Poder. Eu vou para Bagdá, que a gente fala lá no seminário. Eu vou para Bagdá, repórter de guerra, faço um monte de foto da guerra do Iraque. Só fotos da guerra do Iraque. Só que eu fotografei, digamos, de 500 cenas que eu vi, eu fotografei 80. E as outras? Não aconteceram? Não existiram? Tá? E mais, a foto que eu bati, no caso concreto, o que está fora da foto, desculpa, o que está fora da foto não aconteceu,
E não é isso que contextualiza, olha a questão do contexto que tu estás lá. A foto, quando eu trago ela para o jornal, eu retiro ela do contexto que dá sentido a ela e boto ela dentro de um novo contexto. Quando eu faço isso na vida e tiro o fato e trago para o processo, eu faço a mesma coisa. Faço a mesma coisa. E aí pensa então, o documento, a prova real é a verdade real, documento, prova real, testemunha, perícia, não é isso? Verdade é tudo isso. Tudo isso é importante. Verdade é tudo. Que é mais ou menos que eu trabalho no meu projeto e eu sou uma voz meio solitária. Que eu tento ver o problema do direito de fora dele como um problema relacional e trabalhando mais a questão da ética e autoridade, não com o funcionalismo, como o Heidegger mesmo disse, no início ela era sobre o humanismo e disse da insuficiência dos ismos. E o funcionalismo também é um ismo. O funcionalismo, o direito, de uma hora ou outra, ele vai trabalhar aquilo que Heidegger tanto foi contra, e tanto os hermeneutas no geral, tanto trabalha contra a lógica parmenidista do ser é e não ser não é. O direito, ele está na posição não está, ele vai se chegar ao fonte de uma hora ou outra. E eu vejo assim como o direito com caldos, trabalhando com caldos de ontologia, a ser superado seria uma visão de ética, como filosofia primeira, bastante bem determinada. E uma visão que, onde eu vejo o outro e aprisiono ele em uma dualidade, tentando trabalhar com o modo de ser do homem, coisas assim. A superação do solipsismo seria através da alteridade de uma forma mais radical, os cachorros de equidade, eles nascem mais radicais do que o próprio Haber, mas o próprio funcionalismo com uma perspectiva. Porque eu olho a escassez do outro, sendo sabiando, eu olho a escassez do outro e isso eu passar por ela não é emocional. Mas é um problema. Aqui nós temos uma discussão prévia. Quem não entendeu o que eu vou dizer agora, por favor, fale o que não entendeu. No meu sentido, o que eu vou dizer agora, a diferença é: se tu percebe no direito a liberdade instituinte, ou se tu percebe no direito uma liberdade instituída. Eu e o Cristiano percebendo aquilo que eu acho que é da maneira do grupo, uma liberdade instituída. Eu tenho liberdade na medida em que o sistema jurídico me otorga essa liberdade. A gente fala do núcleo funcional por uma opção de contemporaneidade. Que outros situam essa presencialidade em outro lugar. E por isso que se é transestruturalista, mas em alguma medida há um estruturalismo aqui. Claro que há. Já qualquer construtor pensa que a liberdade é instituinte. Portanto, o direito, imaginia desse sujeito, eu teria um direito meta-estatal. Eu já tenho uma percepção que não há direito fora do Estado. Porque eu teria que acreditar no direito natural. E daí, imagina nós entrarmos na faixa de Gaza e falar em direito de propriedade. Nós não nascemos no primeiro dia, Deus cria as estrelas, no segundo a terra, no quarto o homem, no quinto a mulher, no sexto o sistema jurídico e no sétimo os tribunais. Não! Isso é uma criação humana que poderia não existir. Nossa opção poderia ter sido outra de regulação social. Nós lutamos por isso. E chamamos o direito, em algumas épocas, de direito coisas diferentes. Como a gente viu na Grécia e em Roma, o direito era muito mais religião, era muito mais bufado do que isso. Hoje o nosso olhar é muito normativista, muito positivista. Estamos tentando nos afastar disso agora. Não é isso que traz uma condição essencialista do direito. Portanto, o que eu gostaria de dizer? Em qualquer vertente que leva disso naturalismo, cosmogônica, teocêntrica, racionalista, o que eu ousaria dizer?
certos naturalismos foi contra. Não vejo a perspectiva essa. Não, mas trabalhando com as pessoas que estão com a percepção do Walter Benjamin, do Jorge Agamben, de estar em sessão permanente. Ele tem uma vida nula, apesar de estar num incidente funcional. Eu fui claro no programa que eu sou um funcionalista, mas acho que ele é insuficiente, mas não vai achar. Mas concordo com o número de opinião, com muita ideia de que ser dois espaços para morar, a integração histórica do povo moralinas, os moralistas. Aí eu gosto disso do Juliano Felden de novo, que foi contra isso que Felden lutou contra a solução do direito no discurso sociológico. E o cara tem que falar assim, eu acho que é uma das escolas nem perfeito para batir. Caso bom. O que mais? Riquíssima exposição armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que dá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção,